Olá, amigos, mais um vídeo, mais um trabalho nosso. Estamos no vídeo de número 104. Agradecendo a vocês pelas visualizações, pelos likes, pelos compartilhamentos, agradecer aos inscritos, como eu sempre digo, aos futuros inscritos. E vamos continuar com a nossa saga, com a nossa busca em prol da boa informação, do bom conhecimento. Cada vez mais se faz necessário, né, que busquemos o bom conteúdo na internet, que busquemos ler bons livros, que busquemos ter ótimas informações, porque tudo isso reverbera também na nossa saúde mental, e na saúde mental vai também para a nossa saúde física, né? O nosso corpo responde melhor a certos estímulos, como os estímulos positivos gerados pela boa leitura, pela boa informação. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar sobre temas atuais, vamos falar um pouco também sobre turismo e sobre curiosidades nesse nosso mundo, vasto mundo. Hoje vamos abordar o tema COP30, essa grande conferência, né? Esse grande evento sobre o clima, sobre as questões climáticas, questões climáticas são um tema muito abordado atualmente e ainda ficará durante bom tempo nas grandes pautas do planeta Terra. Vamos falar também sobre a ferrovia, né? a Transiberiana, que é algo muito interessante, creio que vocês vão gostar, e também sobre Macau. Macau, o que é Macau? Alguns que gostam de estudar devem já estar sabendo de que eu estou falando. Macau é uma região administrativa que se localiza na China, mas que pertenceu a Portugal. Então vamos agora em busca do conhecimento e vamos falar um pouco na nossa revista eletrônica sobre cada tema desses aí que eu falei para vocês, para a gente ficar mais inteirados sobre eles. Vamos começar primeiro falando sobre a COP. A COP30, que é a Conferência do Clima. E a Conferência do Clima deste ano realizar-se-á em Belém, capital do Pará. E, como todos sabem, é um grande evento. E as origens desses eventos vêm de lá da ECO, né, da ECO 1992. E a COP30 ela tem como finalidade ver o que pode ser feito em prol da sustentabilidade. Aquela velha história de não impedir o progresso, não ser contra o progresso, né, como uma música do Roberto Carlos muito bonita, mas vamos apelar também para o bom senso. Eu acho que esse trecho da música de Roberto Carlos elucida muito bem essa questão. Vamos ser a favor do progresso, mas vamos apelar para o bom senso. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, a COP, né, com vários outros eventos, não só nacionais, mas internacionais, que têm a preocupação com o clima, eles têm que se ligar muito nessa questão, a questão da sustentabilidade. E hoje, né, na COP atual, eles vão falar também muito sobre a questão da justiça climática. Não é só a questão da preservação do meio ambiente, não é só a questão de cuidar dos recursos que nós ainda temos, né, os recursos naturais, mas também uma pauta voltada para a justiça climática. E, de fato, nós vemos muitas coisas acontecerem, não só aqui no Brasil, mas em várias partes desse planeta, e que são totalmente criminosas e que são realizadas não só por pequenos infratores, como grandes infratores, como grandes empresas, grandes indústrias, grandes multinacionais. Então a COP deste ano, ela vai versar muito também em cima dessas questões que são questões bem polêmicas. E essas pautas são pautas, lógico, muito significativas e que, se muitas delas forem implementadas, o meio ambiente agradece e, consequentemente, o homem também, o ser humano também. A COP ela vai ter como participantes chefes de Estado,
ministros, empresas, cientistas e entidades representativas da sociedade civil. Eu repito, grandes chefes de Estado participarão da COP30, além de ministros, não só do Brasil, mas de fora, empresas importantes multinacionais, cientistas e entidades representativas da sociedade civil. O pessoal que organiza a COP30, eles já estão se preparando para a COP26 de 2026, que será realizada no Pacífico Sul, na Austrália. Então é um evento muito importante, vamos privilegiar, vamos valorizar este evento, que é um evento muito importante para a sustentabilidade no nosso planeta. O nosso segundo tema é um tema bem legal, bem interessante, bem curioso, que é a questão da Transiberiana. E eu particularmente, eu admiro muito, assim, um país que me traz muita curiosidade, é a Rússia, a antiga União Soviética. E no meio de tantas curiosidades, de tanta coisa diferente, existe a chamada Transiberiana. E o que é a Transiberiana? É a maior rota de trem do mundo, a maior rota ferroviária do planeta. Nós sabemos que a Rússia, a antiga União Soviética, tem cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados. Nada mais, nada menos que isso. Por isso que é o maior país em termos físicos, né? Em termos de extensão do planeta. E a Transiberiana, ela é a maior rota que existe no mundo, porque ela tem cerca de 9.289 quilômetros de extensão. Então, ela passa lógico, por todo o país russo, né? Ela pega parte da Mongólia, ela pega parte da China e ela pega parte também da Coreia do Norte. Então, ela é um verdadeiro colosso em termos de ferrovia, em termos de trem. E há dados muito interessantes a respeito dela, porque ela foi construída no século XIX. A sua primeira parte foi construída de 1891 até 1916 e foram gastos cerca de 350 milhões de rublos, que era o rublo, vocês sabem que é a moeda da antiga União Soviética e da atual Rússia, o rublo. E mais de 84 mil homens trabalharam na construção da chamada Transiberiana. Ela tem duas rotas. Ela tem uma rota que faz o percurso, aliás, são três. Vou falar primeiro sobre os três tipos de trens, que são trens luxuosos. Alguns deles são até 5 estrelas, alguns deles têm até suíte, para vocês terem uma noção. Os trens são o Zarengold, o Imperial Rússia, e o Golden Eagle. São os três tipos de trens que fazem o percurso assim maravilhoso, né, com imagens fantásticas da Transiberiana. Ele passa por 12 regiões e cerca de 87 cidades da Rússia. Ele faz trajetos de país para país, por isso que é tido como uma ferrovia, né, uma rota ferroviária totalmente mista, porque passa por várias regiões com culturas totalmente diferentes. E para vocês terem uma noção, a questão da própria Sibéria, né, que é uma região muito misteriosa. Eu já fiz vídeos falando sobre a Sibéria, e é por ali que essa grande rota da Transiberiana ela passa. Há dois percursos. Há o percurso tradicional, que vai de Moscou a Vladivostok, e tem também Moscou a Pequim, que passa pela Mongólia. Então vocês depois vejam aí na web, vejam no YouTube, confiram mais informações, mais dados, mais imagens sobre a Transiberiana,
que, creio eu, deve ser um dos grandes orgulhos, né, da antiga União Soviética, hoje Rússia, e que para quem tem uma boa quantidade de dinheiro e tiver condições de ir até lá, deve ser um passeio muito interessante, porque mais de 9.000 quilômetros de extensão de uma via, não é? De uma rota ferroviária, você tem muita coisa para contar, e também a pessoa que vai, que gosta, deve, ao encerrar, ter grandes experiências e grandes histórias para contar. E o terceiro tema de hoje, que nós vamos falar, é um pouco de geografia, e nós vamos falar um pouco aqui sobre Macau. E o que é Macau? Vocês sabem que a China, o país China, que é um dos maiores países do mundo, sem aqui nenhuma propaganda ideológica, mas é a segunda maior economia do planeta. Ela tem, digamos assim, regiões como Hong Kong e também Macau. Macau é uma região administrativa especial da China que pertenceu ao povo português até 1999. Foi da sua fundação em 1557 até 1999. Macau é pequenininho, tem 33 quilômetros quadrados de extensão, uma população de cerca de 658 mil pessoas, e é uma região que vive muito bem, obrigado. Digamos assim, uma das maiores economias do planeta, vive do setor de serviços, do setor terciário, e lá se fala o português, obviamente, fala-se o chinês, fala-se também o cantonês, a moeda é a pataca, um nome engraçado, e é a região também de maior densidade demográfica do planeta. É de 22,019 habitantes por quilômetro quadrado. É uma região também que atrai muitos turistas pela questão, digamos assim, até religiosa, porque é uma região que atrai muito as pessoas que são adeptas do confucionismo, do budismo, do hinduísmo. Então, as pessoas gostam muito de ir para lá para conhecer os seus pontos turísticos, como templos budistas, como a Torre de Macau e o Hotel Morpheus, que é o primeiro hotel do mundo a ter exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? É aquele prédio, aquela construção que você vê todo o seu esqueleto, né? Seu esqueleto arquitetônico. Então, é bem interessante, eu queria muito pesquisar, estudar sobre Macau, e para fazer esse vídeo para vocês, eu tive que me aprofundar mais, fazer essa pauta, para que não só vocês, mas eu também pudesse conhecer um pouco o que é Macau. Macau é uma região administrativa que se encontra na China e que pertenceu até 1999 ao governo português. Então, meus amigos, nosso vídeo hoje ele é pequeno, mas tem informações bem legais, bem relevantes, falando sobre a COP30, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de uma turbulência política, né, mundial e financeira. Falamos também sobre a Transiberiana e falamos também sobre Macau, que tem uma extensão tão pequena, né, 33 quilômetros quadrados, é uma região totalmente plana, o clima é subtropical com monções, e que tem uma influência tão grande, né? É uma região também, digamos assim, uma cidade, entre aspas, que a sua riqueza também vem muito de jogos de apostas. Lá em Macau, Macau é conhecida como a Las Vegas do continente asiático, para vocês terem uma ideia. Então, são lugares curiosos, lugares interessantes que nós encontramos nesse vasto mundo. Os próximos vídeos que virão, nós vamos falar sobre o terceiro vídeo, sobre os grandes virtuosos, né, da música e da pintura. Vamos falar sobre Claude Monet e vamos continuar nossa saga em prol do bom conhecimento. Quem gostar, dá o like. Quem gostar, compartilha. E até o nosso próximo vídeo. Quem quiser, continua comigo no Língua Portuguesa e Afins. E quem não quiser, aguarde o nosso próximo vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
está contado e até a nossa próxima apresentação aqui no YouTube. Pronto, amigos, vamos agora à nossa segunda parte do nosso vídeo, do nosso trabalho, do vídeo de número 104, e vamos aqui dar algumas dicas a respeito de língua portuguesa e afins, que essas dicas servem não só para o pessoal que vai fazer o Enem, mas o pessoal que estuda, como eu sempre falo, o pessoal de faculdade, quem gosta de estudar. E eu quero falar aqui sobre algo, eu não estou nem com script, eu vou falar mesmo de mim mesmo, né, da minha cachola, da minha cabeça, que é sobre a importância de se falar bem, a importância de se expressar bem. Eu não acho que eu me expresse essa maravilha toda, mas eu até por ter feito um curso de comunicação, eu creio que todas as pessoas que trabalham com comunicação, sejam professores, jornalistas, que trabalham com a voz, que trabalham com não digo a aparência no sentido de vaidade, mas que trabalham muito com a comunicação, com o ato de comunicar, com o ato de informar e de escrever, porque escrever também é um modo de comunicação, nós temos que nos preocupar com questões básicas dentro de qualquer tema. Se eu vou fazer um vídeo falando sobre um tema, eu tenho que me inteirar, eu tenho que buscar me informar, eu tenho que me aprofundar. Como eu digo vulgarmente, nós temos que fuçar aquela informação. Então, o jornalismo, ele prima muito pelo o que aconteceu, onde, quando, onde, por quê, para quê. Então, isso a gente joga não só para a interpretação de texto, como também para os trabalhos que a gente for fazer, apresentações que a gente for fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu leio muito, e eu leio muita coisa na internet, eu pesquiso muito sobre os mais variados assuntos. E, às vezes, até temas que são defendidos por pessoas da área de comunicação social, eu não diria da área de pedagogia nem de letras, porque não é a minha área. Mas comunicação e jornalismo, rádio e TV, se faz mister, eu uso muito essa expressão, que os profissionais ou os estudantes, eles se interem mais sobre o que eles estão falando e sobre o que eles estão escrevendo. É uma questão assim, eu estou falando sobre uma questão da linguagem, sobre a questão da dicção, sobre a questão da postura, porque não adianta você fazer um vídeo, pegar um vídeo no YouTube ou em TV mesmo, e você encher de efeitos especiais, se você não está falando direito português ou inglês, se o vídeo for em inglês, não é? Você não passar credibilidade, porque uma coisa eu aprendi no jornalismo, eu aprendi nas salas de aula. Eu, graças a Deus, eu mesmo sendo uma pessoa simples no sentido monetário, quando os professores passavam as pautas, as matérias para eu ir cobrir, sempre eles diziam que eu sempre chegava à redação com muita informação. Às vezes eu não conseguia organizar os textos, porque o texto tem que ter lead, sublead. Então, às vezes eu me atrapalhava, porque há uma técnica também para escrever. Como há técnicas dentro da medicina, há técnicas dentro da engenharia. Então, o texto também tem suas técnicas, tem os seus macetes. Mas eu sempre chegava com muita informação à redação. Então, é o que eu digo a vocês, não vamos nivelar as coisas por baixo. Se você faz um vídeo na internet, ou se você dá aula, ou se você escreve textos, hoje todo mundo quer escrever em rede social, mas a gente só vê erros crassos, erros grosseiros em rede social. E as pessoas se preocupam mais nessa questão ideológica, mais nessa questão de fofoca, do que propriamente compartilhar elementos e compartilhar informações maravilhosas, como cultura, como o meu vídeo que é simples,
e os vídeos de tanta gente boa aí, que você vê 40 minutos, 1 hora, que é só informação construtiva. É história, é geografia, é um jornalismo legal, é turismo, é culinária, é entretenimento, é cinema. Então, minha gente, todos nós, vamos buscar melhorar, né? Melhorar. Quem vai fazer Enem, quem está estudando, quem vai fazer outro tipo de vestibular ou concurso, vamos buscar estudar, vamos nos aprofundar, vamos ler, vamos ocupar o nosso tempo com a dopamina boa, que é da boa informação e do estudo. Para que quando a gente joga alguma coisa na internet, a gente não tenha, né, até eu estou dizendo até para comigo mesmo, a gente não tenha vergonha de postar na internet uma coisa que não teve estudo, não é? Na internet ou num livro, não é? Fazer um vídeo, não é? Vamos ter cuidado com datas, vamos ter cuidado com a pesquisa aprofundada, não é? Quando eu vou fazer essas pautas, as que são atemporais, eu vou para livros, eu vou para a internet, tem sites que você vê que não batem, principalmente a questão da biografia, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Para que tudo seja muito bem feito. Eu acho que a gente tem que usar um padrão de qualidade, um bom padrão de qualidade. Então, é isso que eu quero ressaltar aqui, que será muito importante para vocês que vão fazer Enem, para quem está fazendo concurso público, para quem está trabalhando, né? Então, sempre a gente melhorar, né? E melhorar através dessas perguntas. O que, onde, quando, por quê, para quê, né? Qual a data, né? Para a gente fazer uma coisa bem bacana, bem legal, e as pessoas acreditarem no nosso vídeo, acreditarem no nosso trabalho, se é um vídeo do YouTube, ele se inscrever, né? E compartilhar, né? Isso nós chamamos credibilidade. Isso, jornalismo, se chama credibilidade. Então, meus amigos, é uma dica que fica aqui para vocês, né? Agradeço a vocês que confiam no nosso trabalhinho, que é simples, é só para divulgar coisas boas, não é? Boas informações, e vamos compartilhar as boas ideias e valorizar o nosso idioma, né? Que é tão bonito, né? Eu acho lindo outros idiomas, o inglês é belíssimo, o sueco, eu acho muito bonito o sueco, os outros idiomas são belos, mas vamos nos esforçar para falarmos bem, com a boa dicção, falar sobre temas, mas falarmos bem o nosso idioma. Está contado, meus amigos, muito obrigado a vocês e até o nosso próximo vídeo.